Bom dia, meus queridos. Nós estamos fazendo algumas reflexões no que nós chamamos de inauguração da igreja na Terra, ou do ministério público da igreja a partir da descida do Espírito Santo, lá em Atos, registrado em Atos dos Apóstolos. E nós vimos como Deus reservou a mensagem, não é, da compreensão, da exposição, da difusão do Evangelho aos homens. E temos afirmado que anunciar o Evangelho não é só uma tarefa confiada aos homens, mas é um privilégio que os homens que conheceram a Jesus passaram a ter, comissionado diretamente por Deus mediante a ação motivadora, esclarecedora e instrutora do Espírito Santo. Mas na vida da igreja, não é? Como é que foi o efeito do Espírito Santo, da ação de Deus por meio do Espírito na vida da igreja que estava começando? Como é que era o estilo de vida da igreja? É muito importante a gente ter em mente que o Evangelho ele tem uma característica, uma vertente acentuadamente coletiva. Muito embora a salvação se opere pela revelação de Jesus no coração do homem e também pelo fato de que Jesus deixou muito claro que o reino de Deus está dentro de nós, nós percebemos desde a chamada de Abraão que Deus tem um propósito na coletividade, ou seja, no Evangelho ou numa ação purificadora, transformadora para a formação de uma coletividade, de uma comunidade. Por isso a ideia de igreja, a ideia de comunidade evangélica é muito forte no livro de Atos dos Apóstolos. A maneira como eles se portavam, como eles se viam nesse novo contexto de expansão do reino de Deus. Aqui no capítulo 2, a partir do versículo 42, eu vou ler o início aqui do trecho, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós temos uma característica fundamental da comunidade evangélica ou do resultado do evangelho numa comunidade, numa sociedade. Os convertidos eram compungidos, eles eram motivados, eles eram despertados para o valor da comunhão, para o valor da vida em comum, não é? Portanto, há uma proposta muito clara no evangelho para a formação de comunidades, de redes de assistência, de ajuda mútua, de solidariedade, mas, acima de tudo, comprometido com uma mensagem, comprometido com um propósito, comprometido com uma finalidade alcançada pela convicção de que o Evangelho não é uma propriedade exclusiva daquele que recebe, mas é algo que ele recebe para abençoar a outras pessoas. E os irmãos primitivos, eles entenderam muito bem isso, né? E a primeira característica da igreja, então, era a unidade.
era estar juntos, não é? Era partir o pão de casa em casa. Era o compartilhamento das necessidades da família, o compartilhamento das alegrias da família, o compartilhamento das angústias, das tristezas e das privações das famílias. E eles constituíam fundos a partir dos bens que eles disponibilizavam para sustentar a vida desta comunidade. Para aqueles irmãos, o importante não era ter, mas era poder contribuir, ajudar e dividir. Então, um dos efeitos marcantes do Evangelho na vida de uma pessoa é o desprendimento que ele tem dessa vida. É a ligação plena que ele passa a ter com uma vida eterna desde agora, sabendo que tudo aquilo que eu acumulo, que eu tenho, que como bênção de Deus para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, não é? Só tem sentido se eu colocar isso no altar do Senhor para ser uma bênção também na vida das outras pessoas. Eu tenho dito que Jesus não condenou a riqueza, Jesus não condenou o acúmulo de posses. No entanto, ele condenou o amor ao dinheiro, e isso é pecado. E os irmãos convertidos, então, tinham a grande alegria, né, de compartilhar o que tinham. E eles viviam, então, em oração, no temor de Deus, faziam prodígios, e eles criam e se sustentavam na doutrina que tinham recebido dos apóstolos, que é a palavra de Jesus. Nós não tínhamos a Bíblia escrita naquela época. Então eles perseveravam na doutrina ensinada, na tradição transmitida homem a homem por aqueles que receberam diretamente de Jesus. E eu fico imaginando então, meus queridos, como é a vida da igreja hoje, né? Olha aqui que coisa interessante. Eles viviam juntos, tinham tudo em comum, e na medida que alguém tinha necessidade, eles socorriam, e eles perseveravam unanimemente no templo, mas também de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Nada de ostentação, nada de vaidade, nada de orgulho, apenas o indispensável para a sobrevivência digna da pessoa que tinha e daquela que se agregava a ele por não ter. E diz aqui então que eles contavam com a simpatia do povo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O evangelho que não me impulsiona para viver em comunidade, em amor comunitário, e que não me desafia a adorar a Deus e a louvar a Deus, ele não é o evangelho de Jesus Cristo. A apropriação da salvação como um valor que fica dentro de mim enferrujado, né? Lá para o dia que eu morrer eu utilizar, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus me empurra para a comunhão, ele me empurra para a comunidade. E a vida em comunidade, ela pressupõe aceitação, perdão, né? Alegria mútua, falta de inveja e tudo isso. A vida em comunidade é uma vida que exige de mim inúmeros valores que o evangelho me dá. E um deles é a humildade, né? E o amor ao próximo e a capacidade de perdoar os erros e as falhas daqueles que estão comigo. Numa caminhada dessa, é muito difícil alguém não errar, não pecar, não falhar, como nós temos várias histórias, inclusive entre os líderes, de necessidade de reconciliação, Paulo com Pedro, Marcos com Paulo e Barnabé. São situações que foram arrumadas, que foram corrigidas, mas arranhões no relacionamento que o amor e o perdão resolveram. E eles diziam o seguinte, olha, eles viviam tudo em comum, com muita simpatia,
diante do povo, e enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu vou fazer uma pergunta para você responder para você mesmo. Qual é o conceito que a sociedade onde você vive tem da sua igreja e da sua comunidade? Como as pessoas avaliam o seu grupo? Como elas consideram a atuação, a vida da igreja, a atuação da igreja na sociedade? Será que nós estamos sendo simpáticos? O que o mundo odierno, que não conhece o Evangelho, pensa de nós, pensa da igreja? Como é que ela avalia a igreja? Como é que ele avalia a igreja? E é interessante que o efeito do Evangelho nas vidas das pessoas acontecia a partir dessa simpatia, a partir dessa aceitação da igreja como algo novo, revolucionário, renovador, sem partidos, sem preferências, sem acepção de pessoas, sem riqueza, sem ostentação de poder e de riqueza, uma igreja que se igualava, irmãos que se igualavam, pessoas que eram do mesmo nível, com a mesma fé, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito. O dia que a igreja retomar essa característica, o mundo será transformado. Pense nisso, meu querido, e tenha na comunidade onde você está inserido esse despertar para a simpatia do Evangelho diante das pessoas e diante do mundo. Um bom dia, em nome de Jesus. Amém.